Estamos meditando a respeito do reino dos céus. Jesus veio pregar e, por meio da sua obra, por meio da sua palavra, por meio da sua vida, por meio da sua morte e ressurreição, veio nos trazer a realidade do reino dos céus. Sobre esta realidade, ele contou 7 parábolas. E vamos recordar que na primeira parábola ele veio como um bom semeador e semeou a boa semente. E nós vimos que a boa semente é a própria palavra de Deus. É a palavra de Jesus Cristo que se desenvolve em nossa alma. Nós meditamos na boa semente. E agora vamos meditar sobre a boa terra. O que é a boa terra? Quando Jesus contou a parábola da semente, ele falou que a semente cai na terra. Na realidade, esta terra é o nosso coração, é a nossa mente, é a nossa alma. E ele diz assim a respeito da boa terra em Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A finalidade da semente é produzir fruto. Portanto, ela deve se desenvolver em nosso coração de tal maneira que, como uma árvore, a semente se torna uma planta, se torna uma árvore e produz fruto. Assim, nós temos a revelação desta realidade, ouvir e compreender. Mas você já parou para pensar o que significa compreender? Nós, para compreendermos algo, nós precisamos de pensar naquilo que nós queremos compreender. Se não quisermos compreender, nós vamos somente ouvir e descartar. Aquilo que nós não compreendemos, nós descartamos ou deixamos de lado. Para compreendermos as coisas de Deus, nós devemos nos interessar por elas. Jesus disse que onde estiver o seu tesouro, aí estará seu coração. Portanto, você tem que ter desejo, ter vontade de compreender as coisas de Deus. A principal coisa de Deus é Cristo. Cristo é o mistério de Deus. E para compreendermos Cristo, nós precisamos, segundo Efésios, capítulo 4, versículo 20 e 21, assim. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo os desejos do engano. Bem, temos aqui a realidade da compreensão. Você não compreende uma equação, você não compreende um modelo matemático se não estudá-lo. Veja que no versículo 20 fala de aprender Cristo. Depois fala de ouvi-lo e ser instruído nele. Ele é o próprio lugar da instrução. O próprio Cristo é o lugar da instrução. Pois quando cremos, nós entramos nele. Lembram-se que ele é a porta. Nós entramos, saímos e achamos pastagem. Esta pastagem que achamos é a instrução de Cristo para a nossa alma. Então, diz que segundo é a verdade em Jesus. Veja que agora no versículo 22, mostra a compreensão que devemos ter a respeito de Cristo. É que, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Portanto, devemos entender que Cristo
destruiu na cruz o velho homem que se corrompe segundo os desejos do engano. Isso fala da natureza maligna do nosso coração, enganoso, conforme Jeremias 17. Portanto, a nossa mente, a nossa imaginação, ela ficou contaminada pela palavra da serpente. E isso precisa de ser tirado. Nós devemos nos despojar deste velho homem. Esta é a compreensão e esta é a instrução. E isto leva tempo para nós aprendermos e compreendermos. Porque faz parte da própria constituição da nossa alma, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa vontade. Quando Jesus chega, quando Jesus nasce, diz assim sobre ele: paz na terra aos homens de boa vontade. O que significa que você tem que ter boa vontade para aprender as coisas de Deus. As coisas de Jesus Cristo, ou a palavra de Cristo, a pessoa de Cristo, deve ser o centro no nosso coração. E devemos pensar nele e sobre ele, e sobre o que ele fala, pois a sua palavra é espírito e vida. Portanto, a boa terra é aquele que aprende Cristo, que compreende a palavra, que é instruído nele e que conhece a verdade em Jesus. Pois Jesus disse: eu sou a verdade. E a verdade é a expressão da realidade de todas as coisas. E a primeira realidade é que nós somos um velho homem destinado a ser descartado. No livro dos profetas diz que éramos como um tição destinado ao fogo, um pedaço de lenha destinado a ser queimado, descartado. Mas a salvação por meio da fé em Jesus é que nós nele temos uma nova natureza e somos uma nova criatura. Pensamos agora segundo Cristo. E é a instrução que recebemos. É quando nós recebemos uma instrução e compreendemos algo, aquilo se torna a nossa vida. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque andando por meio da palavra dele, eu conheço a realidade, que é a verdade, sobre todas as coisas, e tenho a vida para viver a realidade que é a verdade. Portanto, isto é uma boa terra, mas isto vai produzir fruto. E o fruto, Jesus disse que o coração, que é uma boa terra, ele compreende, ele é instruído, ele interessa, ele busca, ele acha, e ele produz fruto. Pois lá diz que vai produzir fruto ao dobro, é 100, é 60, e vai multiplicar. Que fruto é este? Esse fruto está em Gálatas 5:22. É o fruto do Espírito. Vai multiplicar o amor, vai multiplicar a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio, a mansidão. Todas as coisas positivas se tornarão a nossa própria vida. E nós vamos, por meio deste fruto, lançar e ser lançadores e semeadores como Cristo. Pois, sem isto, nós não podemos semear, se nós não tivermos a semente. Esta é a graça de Deus e este é o amor de Jesus Cristo. E isto é a boa terra, é aquela que frutifica. Isto é, que também vai trazer o fruto com a semente dentro, que é a semente que é a palavra de Deus, que estará em nossos lábios, porque o nosso coração ficou cheio de Cristo. Se desenvolveu em nosso coração, que é a boa terra. Assim, nós vamos falar a palavra de Deus e dar testemunho da verdade. Para que todos os irmãos sejam uma boa terra, compreendam a verdade do Evangelho e vivam por meio do Espírito de Cristo. Que a graça de Deus e o amor de Jesus sejam com todos.